mis amores, queridos alumnos, queridos estudiantes, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy la maestra Yanara Camus y estaré aquí con vosotros, os ayudando a aprender el español. Agora, classe 31, revisão e avaliação. ¿Listos para el repaso? Entonces vamos a empezar. Bienvenidos, queridos alumnos, a nuestra clase de repaso, empezando con los medios de transportes. ¿Qué son, profesora? ¿Qué son los medios de transporte? Vamos a ver o conceito. Vamos lá. Entonces, los medios de transporte son máquinas que nos permitem desplazarnos de um lugar a outro. Desplazar-nos, né? O que seria? Seria a gente se locomover, né? Fazer essa locomoção de um lugar a outro. Cada dia utilizamos os meios de transporte. Por exemplo, para ir ao colégio, para ir ao supermercado ou para visitar a nossos amigos e parentes. Então, todo dia a gente faz o uso desses meios de transporte, né? Para N situações. E os meios de transporte nos permitem também fazer viajes mais largos, como por exemplo, de uma cidade a outra ou de um país a outro. Então, quando vamos falar de meio de transporte, nós estamos falando daquelas máquinas, né, que permite a nossa locomoção de um lugar a outro, seja para ir ao trabalho, para ir à escola ou para ir a uma outra cidade, né, para um outro país. Então, podemos distinguir os meios de transporte em três. Os meios de transporte que vão por terra, ou seja, os meios de transporte terrestres, né? Aqui nós temos um exemplo figurado. Os meios de transporte que vão por água, ou seja, os meios aquáticos, aqueles que irão aí, né? Todos aqueles em que a sua via de percurso seja a água. E os meios de transporte que vão por el aire, ou seja, os meios de transporte que sua via de locomoção seja o ar, ou seja, são os meios de transporte aéreos, terra, água, aire, né? Terrestre, aquático e aéreo. Nós vamos verificar aqui alguns exemplos de meios de transporte que nós podemos, né, encontrar aí na nossa sociedade. O primeiro, vocês conseguem ver aqui, el coche. Então, observem el coche e ele todo terreno, um ao ladinho do outro. O coche é o carro normal que a gente utiliza, né, no dia a dia. Ele todo terreno já vai ser aí um veículo que é utilizado para aquelas regiões em que a terra requer um carro mais potente, com mais força, tá? Como se fosse o 4x4 que a gente conhece. Temos o autobus, que é o ônibus, a moto, né? A furgoneta, que vocês veem aí, que parece aquelas vans, né? El caminhão, que é o caminhão. El helicóptero, que é de fato o helicóptero. El avião, sendo aí el helicóptero, el avião, meios de transporte aéreos, né? Temos o metro, o trem, o tranvia, que são meios de transporte terrestres, mas operados por trilhos, né? Los raíles. O barco aquático, la bici, o globo, o tractor e la limusine. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de meios de transporte que nós podemos visualizar, alguns sendo terrestres, sendo eles por rua, ou seja, por carreteras, ou por raíles, que são os trilhos. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre a preposição, né? A preposição que a gente vai utilizar com esses meios de transporte, que é a preposição em. Então, no português, a gente costuma falar de, quando vamos falar de meio de transporte. Então, en el caso de los medios de transporte, a preposição que devemos utilizar é en. Assim, do jeito que vocês estão vendo, né? O E e N.
ou seja, viajar ou ir em coche, em moto, em autobus. No português a gente fala eu vou de carro, no espanhol eu vou em coche, eu vou de moto, eu vou em moto. Então, essa é a diferença dessa preposição. E excepcionalmente, ou seja, nossa exceção, vai ser, por exemplo, com a preposição a. Né? Então, quando eu vou falar que eu vou a pé, eu não falo em pé, eu falo a pé. E quando eu vou a cavalo, eu não falo em cabade, eu falo a cabade. Então, preposição em para a maioria aí nos meios de transporte, o a para pé ou cabade. E aí, saindo dos meios de transporte, vamos ao ele pretérito perfeito composto. Então, nosso verbo, né? O que quer dizer? O que é mais interessante de observar no pretérito perfeito composto? Primeiro, ele não existe em português, tá bom? Expressa um passado recente o que guarda relação com o presente desde a perspectiva do hablante. E sua principal característica é um tempo verbal composto, ou seja, um tempo verbal que não existe no português. Então, dessa forma, a gente não consegue fazer uma comparação. E apesar de ser um pretérito, ele vai falar aí de passados que são recentes, passados que ainda não têm alguma relação com o presente da pessoa ali que está falando. E o mais interessante é que ele é composto, ou seja, tem mais de um verbo aí na sua formação. Vamos saber a formação do pretérito perfeito composto. A gente acabou de comentar que ele, né, é composto, então tem dois verbos e é formado por ele verbo auxiliar, que é o verbo haber, conjugado em presente, então o verbo auxiliar, ou seja, o verbo haber, estará conjugado no presente, e temos aí o particípio do verbo principal. Então, observem a estrutura. Primeiro nós vamos encontrar os pronombres personais, depois o verbo haber, que é o nosso verbo auxiliar, estará conjugado no presente, e por fim o nosso particípio regular, porque aqui a gente está abordando o pretérito perfeito composto regular. E quando tratamos do particípio, terminados em ar, nós temos ado, er e r, nós temos ido. Vamos dar uma olhadinha de forma ampla como que fica, né, a visualização desse pretérito perfeito. Os nossos pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós outros, vosotros, ellos, né? Aqui o verbo haber, que é o nosso verbo auxiliar, conjugado no presente. As, a, hemos, habes, an. E o particípio, verbos terminados em AR, ado, terminados em ER, ido, e terminados em IR, também ido. Ou seja, na estrutura da nossa conjugação, vamos nos preocupar somente em conjugar o verbo auxiliar. O particípio ele será igual para todas as pessoas. Por exemplo, nosotros hemos cantado por toda a noite en el karaoke. Has bebido el zumo de naranja que estaba en la nevera? Han vivido muitos anos em Itália. Então, vocês conseguem perceber aí que somente muda o verbo auxiliar, né? O particípio ele vai continuar igual, independente aí do pronome pessoal. E aí eu quero mostrar para vocês o particípio de alguns verbos regulares, sendo verbos terminados aqui em AR, observem, amar, amado, estudar, estudado, cantar, cantado, chegar, chegado, andar, andado. Então, se o verbo é regular, terminado em AR, ele sempre vai ter essa terminação de ado. Agora, se é um verbo finalizado em ER, um verbo de segunda conjugação, o particípio termina em ido. Aprender, aprendido, comer, comido, nascer, nascido, beber, bebido, entender, entendido. A mesma terminação se dá nos verbos terminados aqui em IR. Por exemplo, venir,
venido, pedir, pedido, vivir, vivido, dormir, dormido e partir, partido. Então, essa é a estrutura aí dos particípios regulares. Saindo do pretérito, vamos chegar no imperativo. Então, nós temos dentro do imperativo a divisão em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Vamos dar uma olhadinha no conceito? Então, o imperativo é um modo verbal do espanhol que serve para expressar órdenes, consejos ou fazer petições de forma direta a um ou vários interlocutores. Ou seja, né, imperativo ele tem aí como função expressar ordem, conselhos. E, né, no espanhol nós temos duas formas, que é esse afirmativo e ele negativo. Então, quando que a gente vai usar o imperativo? Então, nós utilizamos o imperativo para dar ordens ou, né, fazer pedidos. Por exemplo, entreguem o trabalho antes das 11. Para dar aí sugestões ou fazer propostas ou mesmo dar conselhos. Por exemplo, se vas a Paris, visite o Museu Rodin para pedir favores. Por favor, abre a ventana da habitação. Também utilizado para dar instruções. Para chegar ao teatro, doble à direita na Avenida da República. Ou seja, para dar instruções de como chegar, de como fazer e para fazer invitações, ou seja, para convidar. Por exemplo, vem com nós a minha casa de playa. Quando falamos de verbos regulares no imperativo, nós temos essa seguinte conjugação. Então, lembrando que o pronome pessoal no imperativo vem ao final, nós não temos o yo, porque eu não posso dar ordem a mim mesma, né? E eu quero que vocês observem que as desinências, elas são opostas. Então, enquanto em um verbo ela tem como vogal temática o A, nos outros nós vamos ter como vogal temática o E vice-versa. Então, de forma simples, há essa troca, né? Verbos terminados em ER e R são iguais, com exceção aqui da pessoa de vosotros, e aí a gente há essa troca de vogal temática nos verbos terminados em AR. Quando nós vamos para os verbos irregulares, nós vamos falar de mudanças em la raiz, ou seja, a raiz que aqui vai mudar. Observem que os pronomes seguem ao fim, né? E que as terminações continuam iguais. Por quê? Porque a nossa irregularidade é na raiz. Aqui, onde é E, se torna IE. Aqui a mesma coisa, é IE. E aqui onde tem o E se torna I. Então, aí nós temos essa irregularidade na raiz. E nós temos aqueles que têm uma irregularidade na segunda pessoa do singular. No verbo decir, não vamos ter aquela estrutura de conjugação que a gente acabou de ver, né? Aqui a conjugação é de tua opinião. Hacer, né? Haz, que é fazer. Haz um calendário de publicações. Ir é ver, poner, pon, salir, sal, ser, se, tener, tem, venir, ven. Então, aqui vocês veem que a estrutura não segue aquele padrão que a gente acabou de ver. Ela tem uma estrutura irregular, tá bom? E aí, saindo desse imperativo afirmativo, nós chegamos no imperativo negativo, que ele vai expressar proibição, restrição. Por exemplo, não fumes nesta área. Vai expressar conselhos, advertências, não tomes decisões apresuradas. E também solicitudes de no acción. Por exemplo, vamos saber, no me llames después de las 10 de la noche, tá bom? Então, imperativo negativo tem sempre uma restrição. Deem uma olhadinha aqui na nossa tabela de conjugação. O que a gente percebe? Que ela não tem aquela estrutura do afirmativo. Aqui, os pronomes pessoais seguem ao final, mas nós temos toda
a estrutura de conjugação do presente do subjuntivo. Então, nós temos esse empréstimo do subjuntivo para formar toda a conjugação do imperativo negativo. E aí, saindo do universo dos verbos, chegamos à argumentação, que é esse que serve para expressar opiniões, ideias e posturas sobre um tema em particular, com o objetivo de persuadir o leitor. Então, texto argumentativo, ele tem sempre a intenção de persuadir o leitor, de fazer com que ele veja o seu lado e entenda, né? E aí a gente encontra ele nos textos jornalísticos, científicos, até nos textos publicitários. Temos como características, né? Eles são informativos, né? Eles podem ter outras intenções. Maior objetivo, convencer o leitor através do quê? De argumentos. Esses argumentos, eles podem mostrar fatos que sejam objetivos. Eles precisam ser imparciais. A nossa opinião, ela deve ir ali de forma subjetiva, tá bom? Porque a gente quer convencer o leitor com argumentos que não sejam refutáveis. Para isso, nós vamos utilizar as classes de argumentos. Primeiro, são os racionais. Eles vão ser, gente, baseados em fatos e verdades admitidas pela sociedade. Argumentos de hechos, né? São com pruebas com observáveis. Ou seja, de fato, aquilo tem uma prova. Argumentos de exemplificação. Eu vou utilizar exemplos concretos para embasar o meu argumento. Eu tenho argumentos de autoridade, que eu vou utilizar a fala, né, os dados de uma pessoa que tem aí um conhecimento desse assunto. Então, ela é uma pessoa de autoridade, ela tem prestígio. Então, aí não dá para você refutar facilmente o argumento. Eu tenho os afetivos, que a gente vai recorrer aos sentimentos do leitor, né? Tentando aí emocioná-lo. E temos a analogia, que eu vou utilizar casos semelhantes para fazer aí toda uma comparação e argumentar. Então, nós temos aqui as classes de argumentos. Essas classes eu vou atribuir, montar, né? Para fazer com que o meu argumento seja aceito e eu consiga convencer o leitor. E aí nós vemos a estrutura do texto argumentativo. Então, quando eu falo de um texto escrito, eu vou ter lá introdução, que vai ser a tese, a ideia principal desse texto. Ela precisa provocar o leitor. Eu vou ter lá argumentação. Então, na introdução, eu vou apresentar os fatos e eu pretendo impactar. Na argumentação, ali aquela parte que vai ter 3 ou mais parágrafos, onde eu vou apresentar os meus argumentos, né? Esses meus argumentos, eles vão estar embasados. No primeiro parágrafo, eu vou expor a minha opinião. No segundo e nos parágrafos seguintes, eu vou desenvolvendo ou eu vou refutando qualquer argumento contrário à minha ideia original. Então, eu vou desenvolver baseando nas classes de argumentos, sempre respaldando a minha opinião. E, por fim, nós temos lá conclusão, né? Aqui a gente necessita do golpe de efeito, né? A gente tenta aí chegar emocionalmente nesse leitor e sempre destacando os pontos mais importantes que a gente desenvolveu durante o corpo do texto. Então, observem o corpo do texto. A introdução é sempre ali o início, é mais curto para apresentar. A argumentação é a maior parte do nosso texto, finalizando aí com a conclusão. Lembrando que os argumentos são importantes no momento de desenvolver esse texto, que pode ser tanto escrito, né, como oral. Todos os dias nós tentamos convencer alguém de algo e nós estamos fazendo uso do texto argumentativo. Então, meus amores, nosso repasso se acaba aqui e nos vemos em um próximo momento. Então, hasta la vista.